Você já parou para pensar que a sua mente, agora mesmo, talvez esteja processando mais coisas que um supercomputador? E no meio dessa avalanche toda, a gente se pergunta, onde é que fica o botão de pausa, né? E se eu te contasse que esse botão existe, e que ele está escondido numa sabedoria de milênios, que muita gente nem faz ideia? Então fica aqui que você vai descobrir mais sobre essa sabedoria. Você sabia que práticas espirituais lá do fundo do baú podem ser o segredo para ter uma mente mais tranquila e forte hoje em dia? Parece até papo de guru, eu sei, mas relaxa que não é por aí. A gente está vivendo uma época em que a ansiedade está lá nas alturas, o estresse virou rotina e encontrar um pouquinho de paz parece uma maratona, né? A pressão para produzir, para estar online o tempo todo, para ser um sucesso em tudo, nossa, cansa só de falar. E no meio dessa doideira, muita gente sente um buraco, uma falta de conexão, sabe? Como se tivesse faltando uma peça no seu quebra-cabeças interno. Nesse vídeo, eu vou explorar um pouquinho da filosofia de vida, que é uma espiritualidade bem prática chamada taoísmo. Pode te dar ferramentas super eficazes, verdadeiros segredos, não só para diminuir o estresse e a ansiedade, mas para aumentar de verdade o seu bem-estar no dia a dia. E o legal é que de um jeito simples, sem enrolação e que se encaixa direitinho nos perrengues que a gente enfrenta hoje. Minha ideia aqui é te apresentar um caminho, de um jeito bem tranquilo e direto, que talvez você nunca tenha pensado, mas que pode dar uma virada em relação à sua mente, principalmente em como você lida com o mundo. Vamos ser sinceros, a vida hoje em dia parece uma esteira no máximo. A gente acorda com aquele barulho do despertador, já dá aquela espiada nas notificações, mesmo antes de pegar a escova de dente. Corre para o trabalho, pega trânsito, o prazo é apertado, reunião que não acaba nunca, é notícia, opinião, comparação em rede social, bombardeando a gente o tempo todo, é guerra, é a impressão que a gente está sempre devendo, sempre correndo atrás, sempre precisando de mais alguma coisa. E o saldo disso? Nossa mente fica cansada, nosso corpo tenso, aquela sensação chata de que a vida está voando e que o ano está passando mais rápido e que a gente mal consegue dar uma respirada. Essa correria toda, essa cultura do sempre mais, cobra um preço muito alto na nossa saúde mental. A ansiedade vira quase uma sombra, o estresse se instala como se fosse da nossa casa. E aí, é claro, a gente sai procurando uma solução. Tem gente que vai para medicação, outros para terapia, hobbies, exercício, e tá tudo certo, viu? Tudo isso ajuda. Mas tem uma coisa mais profunda, uma sabedoria que te convida a olhar não só os sintomas, mas para onde nasce essa agitação toda, a origem disso. E aí que muita gente, talvez você mesmo, está começando a sacar a importância da espiritualidade taoísta. Não estou falando de religião cheia de regra e ritual complicado não, mas de uma espiritualidade que é sobre se conectar com você mesmo, com os outros, com a natureza, com um sentido maior para as coisas. E como buscar um cantinho de paz dentro da gente, um lugar de calma e clareza no meio do furacão lá fora. A espiritualidade desse jeito traz um monte de ferramenta e um novo jeito de ver as coisas, que podem nos ajudar a levar a vida com mais leveza e muito mais jogo de cintura. E é aqui que o taoísmo surge como uma carta na manga, uma filosofia antiga com respostas super atuais para essa nossa busca por sossego. Então que parada é essa aí de taoísmo? Se você já ouviu falar no Yin Yang, Tai Chi Chuan ou de um livro chamado Tao Te Ching, já pegou uma pista. Mas falando bem simples, o taoísmo é uma tradição filosófica e espiritual que nasceu lá na China há mais de 2.500 anos. E o lance principal é viver em harmonia com o Tao. E o que é o Tao? O Tao é o caminho, a via, o princípio, é a força por trás de tudo, é o fluxo natural que comanda o universo inteiro, todas as coisas. Pensa no ritmo das estações, no ciclo da água, numa planta crescendo, tudo isso mostra como o Tao está em ação. O taoísmo é sobre adorar um Deus ou seguir uma lista de mandamentos, é mais sobre viver a vida, ser um convite para a gente observar a natureza, aprender com ela e trazer esses aprendizados para o nosso dia a dia. O taoísmo ensina pra gente a importância do equilíbrio, o famoso yin yang, sabe? Duas forças opostas que se complementam e que estão em tudo. O yin é mais escuro, feminino, passivo, yang é ativo, luminoso, masculino. A saúde e o bem-estar, dentro do taoísmo, vem justamente desse equilíbrio esperto. Caras como Lao Tzu, que dizem que escreveu o Tao Te Ching ou Chuan Tzu,
é um outro sábio taoísta, muito gente boa, deixaram textos bem profundos, mas que ao mesmo tempo são poéticos e cheios de uma sabedoria prática que a gente pode usar. Eles não estavam muito preocupados em criar teorias complicadas, mas só dá um norte para a gente ver uma vida mais completa, tranquila e autêntica. Falavam da importância de ser simples, humilde, espontâneo e o mais importante, de viver de acordo com a nossa própria natureza e com a natureza que está em nossa volta. A beleza do taoísmo e o motivo dele ser tão importante hoje é que ele não pede para a gente acreditar em algo fora da gente. Ele pede para a gente olhar para dentro de nós. Ele nos convida a redescobrir uma sabedoria que já mora no nosso coração, mas que a gente esquece na correria e com tanta distração. Não é sobre fugir do mundo, mas é aprender a dançar conforme a música dele, a fluir com as mudanças em vez de ficar batendo de frente o tempo todo. E como achar o manual de instruções para a vida que estava guardado na gaveta esse tempo todo, só esperando para ser lido, né? Vamos falar do que interessa de verdade. Como é que, na prática, o taoísmo pode ajudar a gente a ter uma mente mais sã e tranquila? Eu vou te mostrar 3 segredos. 3 princípios taoístas que são a base de ouro para a nossa saúde mental. A primeira é Wu Wei. Wu Wei é agir ou ação através da não ação. Sabe aquela sensação de você nadar contra a corrente? Se matar de esforço para uma coisa que você não está saindo do lugar? O Wei é o remédio para isso. Literalmente, ele pode ser traduzido como ação sem se esforçar, ou ação que não é forçada. Mas isso não tem nada a ver com ser preguiçoso ou não fazer nada. Pelo contrário, o Wei é sobre agir em sintonia com o fluxo natural das coisas, de um jeito espontâneo e eficiente, sem ficar gastando energia à toa. Pensa na água de um rio, ela não sai por aí quebrando tudo para passar. Quando ela vem um obstáculo, ela contorna, ela se molda ao terreno e continua seguindo para o mar. Ela age, mas sem gastar energia desnecessária. Na nossa vida, muitas vezes a gente tenta controlar cada coisinha, forçar a barra e impor a nossa vontade em tudo. Essa mania de querer controlar é uma fonte gigante de estresse e ansiedade. Usar o Wei no nosso dia a dia é aprender a sacar quando agir e quando é melhor esperar, quando empurrar e quando soltar. É confiar mais no jeitão da vida e menos na nossa neura de controlar cada detalhe. Por exemplo, num projeto de trabalho, em vez de se descabelar tentando prever e controlar tudo, a gente foca em fazer a nossa parte da melhor forma possível e deixar as coisas rolarem de uma forma mais natural. Ou, num relacionamento, em vez de tentar mudar a outra pessoa, você aceita como ela é e foca em criar uma harmonia. É achar aquele ponto certo entre a sua habilidade e o desafio, deixando a ação fluir quase que por instinto. Isso diminui demais o atrito interno, a ansiedade e aquela sensação de estar sempre na batalha. A prática do Wei leva a gente para um estado de fluxo, flow, onde a gente se sente totalmente imerso e engajado no que está fazendo, sem aquela vozinha crítica chata nos paralisando. Segunda liçãozinha. Segundo segredo. Ziran, simplicidade e desapego. A gente vive numa sociedade que parece que aplaude o exagero, né? Mais conquistas, mais coisas, mais seguidores, mais tudo. O taoísmo, por outro lado, convida a gente a redescobrir o poder da simplicidade e do desapego. Esse conceito está muito ligado ao princípio de naturalidade, Ziran, que é basicamente ser quem você é, ser natural. Isso não quer dizer virar um monge, viver no meio do mato, sem nada, mas sim questionar essa busca sem fim por mais e focar naquilo que realmente importa para a nossa felicidade e bem-estar. Muitas vezes nossa ansiedade, aquela insatisfação, vem do apego exagerado às coisas, a resultados, expectativas, ou até mesmo a uma imagem que a gente cria de nós mesmos. A gente quer que as coisas sejam de um jeito X, e quando não são, a gente sofre. Lao Tzu já sacava isso. Aquele que é apegado às coisas sofrerá muito. O desapego taoísta não é sobre não se importar com nada, mas sobre se importar de um jeito leve, entendendo que tudo é passageiro. Na prática, cultivar a simplicidade pode ser dar uma geral na casa e se livrar do que você não usa. Simplificar sua agenda para ter mais tempo livre, diminuir o tanto de informação inútil que você consome, significa simplificar a mente, aprender a não se agarrar tanto nos pensamentos, preocupações, futuro. É arrumar um quarto bagunçado com menos tranqueira e energia
vai fluir melhor assim. A gente se sente mais leve, mais em paz. É diminuir o barulho interno, o barulho de fora, né? Baixar os níveis de estresse e se perguntar, eu realmente preciso disso? Isso aqui me traz alegria ou sentido de verdade? Essa paradinha para pensar pode ser libertadora e abrir espaço para a gente ficar mais contente com o que a gente já tem. Terceiro segredinho é harmonizar com a natureza e seus ciclos. O taoísmo tem um respeito enorme pelo natural e natureza. Afinal, quem que é a maior professora do Tao? É a natureza. Ela mostra pra gente o tempo todo como ver em equilíbrio, como aceitar os ciclos de mudança, como ser forte. Pensa nas estações do ano. Tem tempo para plantar, para crescer, para colher, para descansar. A natureza não tem pressa, mesmo assim tudo acontece. No mundo de hoje, a gente muitas vezes se desliga desses ritmos naturais. Trabalha demais, dorme de menos, ignora os sinais do corpo. A gente quer que tudo aconteça no nosso tempo. Fica frustrado quando a vida mostra que ela tem seus próprios ciclos. Essa falta de conexão com a natureza, tanto a que está lá fora quanto a da nossa própria natureza aqui dentro, é uma fonte enorme de desequilíbrio e mal-estar. Buscar harmonia com a natureza pode ser tão simples quanto mais tempo ao ar livre, ver o sol nascer ou se pôr. Andar descalço na grama, cuidar de umas plantinhas, mas além. Quer dizer também observar e respeitar nossos próprios ciclos internos, reconhecer nossos níveis de energia, nossas emoções, nossos momentos de pico de produtividade e aqueles em que a gente precisa se recolher. Assim como a lua tem fase, a gente também tem. Tentar ser yang o tempo todo cansa demais. A gente precisa dar valor para o nosso lado yin também, mais receptivo, introspectivo, para recarregar as energias, né? Essa conexão com a natureza lembra a gente que somos parte de algo maior, que a vida é feita de ciclos e que a mudança é inevitável. E muitas vezes é o que a gente precisa para crescer. Isso traz uma visão mais ampla e uma dose gigante de tranquilidade. Quarta liçãozinha. Você pode estar aí pensando, tá, tudo isso é muito bonito e filosófico, mas funciona mesmo? A resposta, tanto pela sabedoria antiga, quanto por alguns ecos na ciência moderna de hoje, é um grande sim. Essas práticas taoístas nunca funcionaram tanto quanto funcionam hoje. Primeiro, a redução do estresse e da ansiedade é um dos efeitos mais diretos. Práticas como a meditação taoísta, que foca em ficar quietinho, observar a respiração, acalmar o sistema nervoso, ajudam a reduzir os níveis de cortisol, aquele hormônio do estresse. Aprender a fluir com o Wei, em vez de ficar brigando com as situações e simplificar a vida, diminuindo os apegos, naturalmente alivia a pressão e toda aquela preocupação que não para. Aceitar a incerteza, que é um dos pilares do pensamento taoísta, é uma ferramenta poderosíssima contra a ansiedade. Segundo, o taoísmo fortalece nossa resiliência e esperança. Quando a gente entende que a vida é feita de ciclos, altos e baixos, que a mudança é natural, a gente fica muito mais preparado para encarar os perrengues sem desabar. A filosofia taoísta ensina a gente a ver os desafios não como o fim do mundo, mas como chances de aprender e crescer. Isso nos dá um senso de propósito, uma visão mais otimista, mesmo quando as coisas estão difíceis. E eu falo por mim mesmo, pelas minhas próprias experiências pessoais, meus altos e baixos. Além disso, essas práticas promovem o bem-estar geral e principalmente emoções positivas. A simplicidade e o contentamento que o taoísmo valoriza tanto nos ajudam a curtir as pequenas coisas da vida. Uma boa refeição, estar com quem a gente ama, um momento de paz. E quando a gente vive de forma mais autêntica, alinhado com a nossa própria natureza, a gente experimenta uma paz interior muito mais profunda. O incentivo à introspecção e o autoconhecimento é um outro benefício chave taoísta, porque convida a gente a olhar para dentro, a entender nosso jeito de pensar e agir. Esse mergulho para nós mesmos, feito com gentileza, com aceitação, como o Tao propõe, fortalece a autocompaixão e a autoestima. E mesmo sendo prática antiga, mesmo isso sendo uma proposta filosófica antiga, muitas dessas ideias batem com as abordagens modernas de bem-estar. O conceito de mindfulness, de presença plena, tem raízes
profundas nas filosofias orientais, principalmente taoístas. A própria ciência tem reconhecido cada vez mais como essas práticas de espiritualidade e contemplação são importantes para a vida da saúde mental e física. É bom lembrar que, como tudo mencionado, a espiritualidade deve ser vista como um complemento e não algo que substitui outras práticas, né? E agora eu chego ao final da nossa conversa para te convidar para fazer parte dessa jornada de descoberta. O taoísmo, como você pode ter percebido, é muito mais do que uma filosofia antiga. É uma escola da vida. É um guia prático que nunca sai de moda para a gente viver com mais sabedoria, calma e alegria. Principalmente no mundo doido que a gente vive hoje. Ele nos oferece segredos que, na verdade, sempre estiveram lá e estão esperando a gente, você, redescobrir. Então, se alguma coisa que a gente falou, alguma coisa que eu trouxe aqui tocou você, meu convite é simples. Começa pequeno. Me segue, se inscreve aqui no canal, manda uma mensagem, comenta quais coisas você achou mais legal, o que você tem mais dificuldade. E eu vou fazer um esforço para poder responder tudo e faço um convite para você visitar nosso templo taoísta aqui em Sorocaba. Tá legal? Um grande abraço e até mais.